pois dirão, o Senhor não me apareceu. Perguntou-lhe o Senhor. Êxodo 4:2. Perguntou-lhe o Senhor, que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou o quê? Você está acompanhando? Uma cobra, uma serpente, né? E Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega ali pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou o quê? Um bordão de novo, né? Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de... Disse mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando a eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Normalizou. Se eles não te crerem, se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse a Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu contei só uma, né? Pare aí. Eu contei só uma desculpa de Moisés. Nós falamos aqui no domingo passado, de manhã, e do chamado de Deus com Moisés, né? Moisés passa 40 anos sendo educado em toda a ciência do Egito. E aí Deus, ele mata um homem, ele se apressa lá, mata um homem e tal. E aí tem que fugir desse homem. Passa 40 anos pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele arruma uma mulher. E aí, depois de 80 anos de idade, Deus aparece para Moisés. 80 anos, irmão. 40 anos no Egito e agora 40 anos pastoreando, né? Deus aparece para esse cidadão lá. E ele está agora esquecido, né? A empolgação foi embora. Passou toda aquela coisa que ele tinha, aquela convicção e certeza de que Deus iria instrumentalizá-lo, usá-lo para tirar o povo que estava escravizado no Egito por 400 anos. E ele já está adaptado àquela vida, né? Adaptado àquela vida de pastor, de ovelha. E pastoreando no complexo lá do Horebe, o monte de Deus, né? Deus aparece para ele e diz, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, subiu até mim, e tenho visto as aflições deles, e eu desci para libertá-los, e eu te escolhi para ser o libertador. E quando chega a hora de Deus, Moisés está desanimado. Quando não era a hora de Deus, ele se apressa e chega lá empolgado para querer fazer a obra, né? Mas quando chega o tempo de Deus, ele está desanimado. E ele apresenta 5 desculpas para Deus, para não ir fazer a obra, para rejeitar o chamado, para não querer entregar a vida para o Senhor. Uma das explicações que se dá para aquele cajado, e que nós vamos falar de uma outra visão do cajado, mas uma das visões também é essa, e é por isso que Deus pergunta, o que é que tu tem na mão? Aí Moisés diz assim, um bordão, um cajado. Aí a gente se pergunta, por que Deus pergunta, né? É porque Deus não reconhece o que a gente faz fora da direção dele. Lembra quando aqueles que não se entregam a ele, que não viviam na presença dele, ele diz assim, se aparta de mim que eu nem te conheço. Não é assim? Então Deus não reconhece o que se faz fora da direção dele. Por isso que as coisas acontecem ruins, quando a gente está fazendo as coisas fora da direção de Deus. Então, uma das razões é essa, Moisés se perde, entre aspas. É claro que Deus está se utilizando das circunstâncias para treiná-lo para a obra. Mas Deus não havia chamado Moisés para ser pastor de animais.
constituir uma família e levar aquela vida. É muito isso parecido com a vida de muita gente hoje, né? Que quer levar uma vida assim, não, nada de indigno. Mas Deus olha e diz, eu quero isso para ti. É isso que eu quero isso aí para ti. Está entendendo? Nada de indigno, ele está cuidando das ovelhas do pai, cuidando e provendo o alimento da sua própria casa, criando os filhos. Nada contra, né? É até digno, né? Trabalhar. Mas quando Deus nos chama para algo, o que se faz fora da vontade de Deus, Deus não reconhece. E é uma das razões de Deus perguntar o que é que tu tem na mão. Como quem diz, o que é que tu está fazendo na vida? Entendeu? O caba está dando um duro doido e se esforçando. E Deus disse, o que é mesmo que tu está fazendo? Parece irônico, me parece. Mas está até achando que está na vontade de Deus, né? Eita Deus, glória, isso aqui vai ser para a glória de Deus. E faz tanto plano. E Deus diz, o que é mesmo que tu está fazendo? Por onde é mesmo que tu está andando? Parece assim irônico. O que é que tu tem na mão? Entendeu? Isso é verdade, irmão. Nós viemos para essa terra com propósitos. Nós viemos para essa terra para fazer algo. E aí Moisés apresenta, agora esquece essa forma de ver esse cajado, porque nós vamos ver outra. Então, Deus chama e ele apresenta 5 desculpas a Deus. A primeira está no capítulo 3, versículo 11. Fica com a sua Bíblia aberta, quem puder, né? Está no capítulo 3, versículo 11. Eu queria água. Ruim mesmo, ó. Tá, 3:11. Olha lá, quando Deus diz, Moisés, eu vim para libertar o povo e te escolhi. Aí, olha a primeira desculpa que Moisés apresenta para o Senhor. Quem pode ler em voz alta? 1, 2, 3, já. Isso. Olha que aquele homem, ele pergunta assim, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Está muito diferente, não está, irmão? Não está diferente daquele homem que foi lá e matou um caboclo? E o Estevão disse que ele cuidava que a nação, o povo, entenderia que através da vida dele, Deus iria dar livramento para aquela nação. 40 anos se passaram, a empolgação passou, e agora Deus diz, Moisés, eu desci do céu, para vir aqui olhar as aflições do meu povo e percebi, vi a agonia e te escolhi para ir lá e libertá-lo. O que o empolgado diz? Ou melhor, o ex-empolgado, né? O que ele diz? Quem sou eu para ir até esse homem, o mais poderoso da terra, e dizer, liberta os meus filhos? A empolgação passou, né? Moisés agora olha para si e ele está aplicando exatamente o que Paulo diz, que não é para ninguém ter de si mesmo um conceito elevado, para a gente ter a medida certa do que a gente é. Paulo, ele chega a escrever aos Coríntios, no capítulo 10, 12, aliás, ele diz assim, que ele se esforçava para que as pessoas não pensassem dele mais do que nele tinha, mais do que ele era de verdade. Eu estava outro dia comentando aqui, que é muito difícil ver alguém como Paulo, né? Porque nós vemos numa era onde as pessoas gostam de mostrar, exibir, né? De divulgar, fazer alarde dos seus trabalhos, seus feitos, suas conquistas, né? Suas belezas, suas isso, suas aquilo, né? É muito difícil Paulo dizer, eu me abstenho. Eu, quando fui pregar onde vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque ele tinha. Mas eu procurava ser muito simples, até no linguajar, porque eu não queria que ninguém atraísse olhos para mim, que ninguém direcionasse coisas para mim. Eu me propus a apresentar a Cristo. Agora imagina se Paulo visse o tempo de hoje, os obreiros, que mais parece uma árvore de Natal no púlpito. Hein? Imagina se Paulo visse esses obreiros que vêm hoje, todos empiriquitados, de paletó, com as coisinhas por aqui, paletó de 4 cores, não sei o que, gargantilha, uns bichos misturados por aqui, broche por aqui, sapato não sei de quanto. Imagina se Paulo olhasse essa turma, né?
Imagina aí, quando ele dizia, eu me abstenho, eu evito essas coisas, porque eu não quero glória para mim, eu quero que vocês olhem para Cristo, ouçam o que eu estou dizendo para vocês. E ele chega até a dizer, eu me humilhei, eu pequei me humilhando diante de vós, quer dizer, eu não procurei chegar lá como um grandão, um líder. Vocês já viram como é o pastor Ivan? Alguém às vezes tem até dificuldade de identificar ele como presidente, né? Chega os pastores, tudinho, ele está lá simples, ele foi para a cantaria de lá, sentou no culto lá na porta da casa da Tainã, lá da Lilica, e ele sentou lá, né? Repreendido, não é disso? Sim. Aí ele sentado lá, e quando o pastor Manuel apresentou ele, nosso pastor presidente, aí ele camisa polo, né, aquela coisa ali. Aí depois eu fui explicar, eu que convidei ele, irmão, para vir, para fazer parte, e ele veio com toda alegria, né, tirando do bolso, gastando, vieram, voltaram, chegaram 1h30 da manhã de volta, só para o culto, só participar do culto, né, e às vezes eu me cobro, né, assim, de meu Deus, será que... Trabalhei uma vez com uma delegada, ela dizia assim, seu George, tem 15 dias ela passou com a gente, ela disse, seu George, o senhor é um pastor diferente. Aí, meu Deus, eu digo, será que eu estou dando mau testemunho aqui? Aí ela disse, porque o senhor não se arruma assim, né? Que eu ia de tênis, de calça jeans, eu acho que ela esperava que eu fosse de calça social, né? Chegar lá, né? Parecendo o Leandro, né? Estou brincando, né? E aí eu chegava lá e tal, né? Então nada disso, que às vezes também não quer dizer porque o Leandro aí está aí todo, né? Quem sabe ele está querendo arrumar uma Rebeca, quem sabe, né? Não sei, né? Pode ser. Por isso que ele está caprichando. Então, irmão, Paulo sabe. Então Moisés agora, depois de 40 anos, a empolgação passa. E agora Moisés, Deus diz, é tu. Ele diz, quem sou eu? Qual é a resposta de Deus para ele? Versículo 12, olha lá. Olha o versículo 12. O que Deus diz? Mandou chamejar. Então, agora trazendo para nós. Muitas vezes a gente se acha mesmo incapaz de fazer alguma coisa, né? E ele diz, Senhor, quem sou eu? Ele está numa fase difícil, né? Quem sou eu? E Deus dá uma palavra uma senha para ele, que resolve tudo. Eu serei contigo. O que ele está dizendo para Moisés? Que a presença de Deus na nossa vida é a garantia das coisas funcionarem como deve funcionar. Você está entendendo? Diga amém. A presença de Deus no teu lar, na tua vida, nos teus negócios, é a garantia de que o vento pode vir, de que a tempestade pode se levantar, o rio pode encher, Satanás pode se levantar com os capetas, os padrinhos dele, o segurança dele, o exército dele, mas se Deus diz assim, eu estou contigo, eu sou contigo, é a garantia de que você vai entrar e vai sair vivo em nome de Jesus. Essa era só a palavra que Moisés precisaria para entender e não ter medo de Faraó, não ter medo do exército egípcio, das pragas do Egito, dos macumbeiros dos egípcios, dos bruxos egípcios, dos feiticeiros egípcios, que são conhecidos até hoje na alta magia, que nasceu e foi aperfeiçoado lá, né? E continua. Só essa palavra, como é que ele diz aí, versículo 12, olha aí, lê, eu chamei já. Certamente eu serei contigo. Quem sou eu, Senhor? E Deus, veja que Deus não levanta o brilho dele, Deus não tenta empolgar ele. Moisés, tu é o cara, rapaz. Moisés, rapaz, tu não te lembra não? Que tu treinou karatê, tu era bom de espada. Tu conhecia Krav Maga, tu conhecia essas coisas tudinho, Kung Fu. Deus não fala nada disso para ele. Tu lembra, Moisés, tu era bom de lança, sabia fazer nada disso. Moisés, eu serei contigo. É a garantia da tua vitória. É a garantia do teu êxito. É a garantia que não vai haver fracasso. Eu serei contigo. E Deus está falando contigo que foi chamado para fazer alguma coisa na terra.
E aí, às vezes, o inferno se levanta. Quando o inimigo vier contra ti com uma torrente, eu acho que se o profeta fosse escrever hoje, ele diria assim, como um tsunami. Mas aí o profeta Isaías escreve assim, com uma torrente. Eu acho que é Isaías. O Espírito do Senhor arvorará a bandeira. Quando o inimigo vier com uma torrente contra ti, ele vem na tua frente e bota uma bandeira. O que ele quer dizer quando ele bota uma bandeira assim? Tu pode vir até aqui. Daqui para cá é terreno que não é mais teu, daqui tu não pisa. Aí pronto, teu limite é esse. É só isso que Deus diz. Ele é, Jeová é a nossa bandeira. É Jeová Nissi, é? A Sâmila, a Sâmila é boa de hebraico aí, estava me dizendo, cadê a Sâmila? Se Jeová Nissi é, Jeová é a nossa bandeira. Está entendendo? Essa é a garantia. O Salmo 127, ele diz algo interessante. Você lê em casa, mas se tiver com a Bíblia aberta e for bom de Bíblia e rápido, pode ler aí. Olha aí, então rápido. Salmo 127. Nós não temos que ter pressa para ler a palavra, né? E nem aqueles que dizem assim, irmão, aqui a prioridade é a palavra. E vão ler, parece aquelas propagandas. O Ministério da Saúde, quando eles vão ler. Palavra de Deus aqui é prioridade, vamos bora ler. Não tem aquela propaganda na TV quando vai dizer que fumar é prejudicial à saúde? Beba com moderação. Aí tem aquela... O cara lê tão rápido que a gente não entende, mas ele diz que a palavra é prioridade. Né? Então vamos ler devagar, né? Salmo 127, ó. Se o Senhor não edificar a tua casa, bate no ombro do teu irmão aí, diz, é a tua casa que ele está dizendo aqui, ó. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão tu vai trabalhar, diz. Em vão tu vai trabalhar. Por que em vão? Porque o inimigo vem lá na frente e desmancha tudo, é tudo em vão. O inimigo vem lá na frente e quebra tudo. Então ele vai dizer, ó, a segunda parte. Se o Senhor não guardar a cidade, diz, se o Senhor não te guardar, não guardar tua casa, tua família, teus negócios, diga. Se ele não guardar a tua vida, em vão vigia o sentinela, o segurança, o guarda, quem quer que seja. Inútil vos será levantar de madrugada. Olha, irmão, levanta antes do dia amanhecer. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Dá um duro horrível, fosse da linguagem de hoje, né? Aí, repousar tarde, vai dormir tarde. Imagina o cara que acorda, a mulher, o homem, acorda cedo. No interior diz no cagar dos pintos, né? Não é assim lá em Santa Luzia? Não? Aí, a Juliana disse que não. Aí, garanto, né? Mas Mirador é, né? Inútil acordar 4 horas da manhã em São João dos Patos, como é? São João dos Patos. Não é assim que eles falam, os antigos. Olha lá, ó. Ele assumiu, ó. Então São João dos Patos é assim, pronto. Inútil é acordar naquela hora, não vou repetir porque a frase é feia, né? De madrugada, dormir tarde, irmão. Só trabalhando, lutando. Aí diz, comeu pão que penosamente granjeaste, é o pão de dores. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ele não está dizendo aqui também, foi bem entendido, viu? Que o crente não vai trabalhar não, viu? Que não é para fazer nada não, só para dormir, ó. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Não, não é isso não. Ele está dizendo que você vai fazer, trabalhar normal, mas priorizando as coisas de Deus. Deus construindo tua vida, reconhecendo Ele, buscando. E enquanto você descansa, Ele está acrescentando e colocando em ordem aquilo que você, com a tua força, o teu conhecimento, sabedoria, o teu jeito que tu pode dar, o teu jeitinho, tua luta não alcança, Ele vai preencher e realizar na tua vida. É isso que Ele está dizendo, amém? Então Deus disse para Moisés, a primeira coisa Deus disse para Moisés o que é? Volte lá para Êxodo. O Senhor, eu serei. O irmão aqui, Leandro, leu aqui João 15. Lá em João 15 ele fala, sem mim nada podeis fazer, né? João 15, eu acho que é João 15 que ele diz. Sem mim vocês não podem fazer nada. Mas com ele, Davi diz, eu salto muralha. Eu envergo o arco de bronze. Eu desbarato exército. Com o Senhor, aí ele vai falando o que ele fazia, né? Aí Moisés apresenta
a segunda desculpa. Ele está no versículo 13 do capítulo 3. Como é que diz? O mundo já. 13. Qual é o teu nome? Eu vou lá dizer para Faraó que o nosso Deus mandou ele liberar o povo. E eu vou dizer qual é o teu nome. Ele vai perguntar, e que Deus é esse? Eu tenho que dizer teu nome. Qual é teu nome? O Senhor responde no versículo seguinte, olha lá. O que diz o versículo seguinte? Diz assim, eu sou me enviou. Eu sou o que sou. Moisés, eles vão te perguntar qual é o nome. Tu diz assim, eu sou me enviou. Eu sou o que sou. É só isso que ele disse. O que Deus estava dizendo para ele? Que ele era independente de circunstâncias. Ele está afrontando, ele está mostrando que Faraó, para ser Faraó, ele vai depender de um monte de coisa, que alguém guarde Faraó, que proteja Faraó. Ele dependeu de nascer filho do Faraó que estava no trono, e ele herdar o trono. Ele depende do tempo, que vai ficar velho, vai morrer, vai sair de lá. Eles agora dizem para ele que quem te enviou não depende de nada disso. Ele é em si, ele é absoluto, ele não depende de circunstâncias. E é até difícil falar disso, né? Versículo 13, eu sou o que sou, não é assim? Lê de novo, versículo 14, qual é o nome de Deus? Versículo 14. Você está entendendo? Ele está dizendo, quem te enviou é o Deus que se assenta no trono, é absoluto, não depende de nada de ninguém, aquele que se assenta no trono. E diz para ele te liberar o povo, porque senão o negócio aí vai ser sério. E foi, não foi? A Bíblia conta depois que o Egito não prestou mais para nada, porque afrontou aquele que se intitulou de eu sou o que sou. Isso seria uma noite todinha te falando da origem do nome eu sou o que sou. O tetragrama, vamos lá. Aí ele apresenta a terceira desculpa. Capítulo 4, versículo 1. Esse nós lemos. Vai lá, capítulo 4, versículo 1. 1, 2, chamei já. Moisés continua insistindo com Deus e dizendo, eles não acudirão à minha voz. Eles não vão me ouvir, Senhor. Porque ele não queria ir. Botando desculpa. Aí ele diz, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. E ainda dirão, o Senhor não te apareceu, Moisés. Tu até com conversa. Aí, a gente já leu aqui, né? Aí chega o versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tu tem na mão, Moisés? Aí Moisés responde para o Senhor o quê? Um cajado. Esquece aquilo que nós falamos ainda agora, por alguns momentos. Aí Deus diz assim, Moisés, agora joga esse cajado no chão. Quando Moisés joga o cajado no chão, o cajado vira o quê? E fazia o quê? Corria atrás dele. Onde é que está isso aí? Que a cobra corria e ele fugia. Versículo 3, olha aí. Olha o que está acontecendo com muita gente hoje, ó. Vai lá, lê o versículo 3 todinho, 1, 2, chamei já. E Moisés fugia dela. Tem gente a vida inteira fugindo de cobra. A vida inteira correndo de coisas malignas. Por quê? Porque jogaram o cajado fora. Não aceitaram o que Deus tem para ele ou para ela. Deus está dizendo aqui para Moisés, Moisés, eu te escolhi. Mas não abandona o teu chamado. Não joga fora. Porque jogar fora significa dizer para a tua vida que tu vai passar a vida inteira fugindo de serpentes e cobras. A tua vida não tem paz, não terá paz se tu fugir do teu propósito. Do meu propósito, aliás, na tua vida. Tu nunca terá descanso na tua vida se tu abandonar aquilo que eu te fiz para isso. Porque, irmão, quando nós viemos para essa terra,
nós viemos com um propósito. Nós não viemos aqui à toa, irmão. Até os animais foram feitos com um propósito. É claro que não é tão excelente como o propósito dos homens. Então o que Deus está dizendo para Moisés, é dizendo: Moisés, isso é sério demais. Segura o cajado. Entenda aquilo que eu te chamei para fazer e te aplica a isso. Quer ver tua vida funcionar? Quer ver as coisas andarem bem certinho? Quer ver as coisas darem certo? Muitas vezes tem momentos de dificuldade, sim, mas só que não é todo tempo nisso. Mas quer ver as coisas, às vezes vêm as tempestades, vêm as lutas, mas quer ver como há uma providência, há algo se manifestando a teu favor. Fica com o cajado na mão, não solta o cajado, se encaixa nos meus planos e propósitos que eu te chamei, não foge daquilo que eu te chamei para realizar. Irmão, chamado de Deus é coisa séria demais. Às vezes eu falo aqui, mas aí eu falo às vezes na reunião, na oração, muita gente não sabe. O que eu encontro, irmão, de homens que já estão com 60 anos, e outros até mais velhos, que nunca tiveram paz na vida, irmão, porque tinham um chamado para pastor, ou para qualquer coisa no reino, e porque a vida deu certo para algum lugar, aí não quiseram mais, porque sabia que ministério é luta. Ministério, o Jairo testemunhou aqui outro dia de um colega dele, lá do serviço, que queria largar de ser pastor, né? Então, pode ver na Bíblia que os profetas, quando Deus chamava, eles queriam correr. Porque chamada é coisa séria. Eu não estou aqui pressionando ninguém, eu estou ensinando a palavra. Fugir dos propósitos de Deus, irmão, é viver a vida inteira fugindo de serpentes. Eu lembro uma vez que uma pessoa se candidatou, né? E aí o pastor dela me disse que tiveram uma revelação, que Deus falou para uma pessoa: não ganha. Os ímpios ganham, mas ela não ganha. E dizia tudinho, é porque era serva do Senhor, não queria se arrumar na presença de Deus, se encaixar nos propósitos de Deus, e queria escambar para a política para fazer outras coisas. E Deus dizia: não ganha. Eu estou falando de coisa séria e vou endurecer mais ainda aqui. Às vezes a gente diz assim: rapaz, por que dá certo para aquele? O cara é um bebedor de cachaça, o cara é um ímpio, mas ele não tem um chamado que tu tem. Aquela mulher é isso, aquilo, outra, mas dá tudo certo, porque ele não tem um chamado que tu tem. Isso aqui é propósito de Deus. Tu vai passar a vida inteira fugindo de cobra e serpente. Se eu preguei lá em Santo Inês, quem estava lá? Ó, não tinha 10 pessoas aqui, 5, 7. Só que eu falei muito disso aqui, muito mais. Me chamaram de Paulo e de outros. Deus está dizendo, eu falei lá, não tinha nenhum de vocês aqui, eu já pregava isso. Eu não estou falando isso aqui porque eu estou vendo alguém aqui. Isso é uma compreensão que Deus me deu. Ou você se encaixa dentro do propósito de Deus, ou prepara os lombos. Prepara, porque Deus te chamou. Irmão, a pessoa perde a identidade. É você querer se encaixar em algo que você não foi feito para aquilo. Você está andando na contramão da sua própria existência. O teu material, tudo que você foi feito, construído, Deus te preparou para algo. E você está fugindo, dizendo: eu não quero. E Deus disse para Moisés: joga esse cajado fora, joga. Joga no chão. Ele jogou. Quando jogou, se transformou uma serpente. E a Bíblia diz bem claro: Moisés fazia o quê? Fugia dela. Você está entendendo? Diga amém. Essa foi qual desculpa de Moisés? Agora eu vou dizer outra coisa para vocês. Isso aqui eu anotei faz até lá, Santo Inês, não sei se eu falei. Toda a afronta de Satanás que se levanta contra o povo de Deus, de modo geral, que sofre demais na terra, só tem um propósito: é tomar esse cajado das tuas mãos. A luta de Satanás é te fazer jogar fora esse negócio. No primeiro livro que eu escrevi um capítulo falando um pouco disso. Uma das estratégias do diabo com a nação de Israel pressionou tanto eles,
levou eles a uma vida tão amarga que a Bíblia diz lá, Estevão diz, Atos 7, tornou-lhes a vida amarga lá em Êxodo 1. Atos 7 diz que Faraó fazia-os enjeitar seus filhos e lançá-los no Nilo. Que a ordem de Faraó foi: matem todo menino macho que nascer. Aí as parteiras, quando chegavam lá, as hebreias, muitas já tinham parido, dado à luz. E aquelas que ainda estavam dando luz, elas não tiveram coragem de matar. Faraó percebeu que o plano não deu certo. Então ele começou a infligir, a provocar, a perseguir, a pisar, a ponto da vida deles ficarem tão amarga, ameaçado, que ele jogava os filhos fora, no Nilo. E um dia orando, perguntando para Deus o sentido disso. E eu escrevi nesse livro. É que o projeto de Deus na tua vida, só tem um nessa terra que pode tirar e impedir Deus de cumprir o que Deus tem na tua vida. É você mesmo. Se você aceitar o propósito de Deus, pode se levantar o inferno todo, mas Deus, como ele disse para Moisés, é contigo. Deus não vai deixar teus planos frustrarem. Satanás nunca vai ter vitória sobre ti, a menos que você jogue o teu cajado. E por isso que ele diz, Moisés, joga o teu cajado. Lá em Atos 7 ele diz que o povo enjeitava os seus filhos e lançava os filhos no Nilo. Ou seja, trazendo para nós, jogava seus sonhos fora. Satanás provoca tanto a vida da pessoa, Satanás provoca tanta dor, ele levanta tanta fumaça, tanta poeira, ele provoca tanta dúvida, que ele sabe que ele não pode tirar isso de você, porque quem colocou em você foi Deus, e ele não tem mais força do que é Deus, mas ele pressiona para você desistir, ele pressiona para você olhar e enjeitar, não querer, achar que não vale a pena, achar que não vai conseguir, perdeu, não dá mais o valor devido. Esse é o plano, e é por isso que muitos têm jogado os sonhos fora, jogado os projetos fora, projeto de Deus, jogado o ministério fora, chamado fora. Por quê? Porque a luta é grande. Eu conheço jovens que choram, pastor, eu não vou mais aguentar. E às vezes eu até brinco, eu digo, e vamos fazer o quê? A luta está grande, vamos fazer o quê? Voltar para o mundo? Chutar o pau da barraca? Rodar a baiana? Voltar a comer no prato de Satanás? De jeito nenhum. Pastor, mas eu não aguento. Aguenta sim. Está doendo, mas também está aprendendo. Está machucando, mas também está te ensinando. Isso é Satanás investindo contra a nossa vida, para a gente jogar fora. Muitas vezes eu pensei que não ia dar mais para mim, não tinha mais força, não havia mais expectativa, parece que turva a visão, acabou, não tem mais nada disso, eu não vou mais conseguir, Deus não tem mais isso comigo. Já ouvi muita gente dizer. Veio um rapaz que eu conheci no interior, tão cheio do espírito, veio para cá passando luta financeira, luta na igreja, luta em casa, luta de tudo quanto é lugar. Ele disse, pastor, disse bem aqui. Disseram, alguns viram aqui, nós até oramos por ele. Ele dizia, pastor, eu acho que Deus não tem nada comigo, mais comigo. Eu acho que Deus não tem mais nada comigo não, aumenta só um pouquinho que ele vai baixando. Eu acho que Deus não tem mais nada comigo. Outros dizem, Deus me esqueceu. Mentira! O teu nome está escrito na palma da mão dele. A tua vida está num livro que está na frente do rei. Como ele vai te esquecer, se tu é a menina dos olhos dele? É o Satanás que quer fazer você enjeitar, porque ele não pode. Ele não tem força contigo. Para isso aí não, isso é coisa de Deus contigo, Deus comigo. Ele não tem força. Aí ele te pressiona para você dizer, Deus não tem nada, não vai dar mais certo, não pode mais corrigir, não chego mais lá, eu não vou mais conseguir ser um pregador, uma pregadora, não vou mais conseguir ser um juiz, um médico, um advogado. O teu sonho que Deus colocou em ti, é você que tem que firmar em Deus. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança.
humanamente impossível, e ele cria contra toda e qualquer lógica, esperança, tudo contra. Humanamente, biologicamente, ele não tinha mais condição de fazer um filho, a mulher não tinha condição mais de ter filho, mas a Bíblia diz que ele creu no Senhor, ele esperou em Deus. O grande problema da gente é a falta de fé, deixar de crer em Deus, deixar de acreditar que Ele é Deus na nossa vida, e que Ele traz à existência as coisas que não existem. A gente diz, meu Deus, como eu vou conseguir conquistar isso? Como eu vou conseguir chegar lá? Como eu vou conseguir me livrar disso? E a gente esquece que a gente está servindo a quem? Ao Todo-Poderoso, tudo que existe, Ele que fez, e não botou num pingo de suor, não escorreu do rosto dele, porque Ele era só falando, haja, acontecia, faz isso, fazia. E é esse mesmo Deus que nos chamou e que quer realizar grandes obras em ti, em mim, e através de ti e através de mim. Sacode teu irmão, diz, é esse Deus, o eu sou. Ele não depende de circunstâncias, ele não precisa de maré, ele não precisa de, irmão, tem que ter um mover por aí, para Deus aproveitar o embalo e pular contigo. Não, ele provoca a onda. Precisa de onda? Precisa, porque ele pega e sopra no mar, o mar produz uma onda e te joga lá em cima. Ele faz, é por isso que ele diz, Moisés, o eu sou. Eu não preciso de circunstâncias, eu não preciso de ajudinha. Dá uma ajudinha aqui, irmão, vou dar uma ajudinha aqui para Deus, porque Deus e tal, não precisa. Eu creio nessa palavra, irmão. Olhe para ela que está na tua mão aí. Eu creio nessa palavra, que Ele ressuscitou um morto de 4 dias, que Ele levantou Moisés, e aquele homem com um cajado na mão, ele derrotou o maior exército da época, e viu boiando nas águas, e arrastado pelas ondas na praia. E Miriam levanta, arranca um pandeiro e canta o quê? Isso é verdade. Agora o problema é que a gente não acredita. O grande problema da gente é que a gente não crê. Um dia eu preguei aqui. Lembra quando a igreja se reúne porque Herodes manda matar Tiago à espada e prende Pedro e vai matar Pedro na festa? E a igreja se ajoelha para orar por Pedro. Lembra disso? Quem lembra disso? Diga amém. A igreja orava o quê? Fervorosamente por Pedro. A igreja ora tanto que Deus ouve. E Deus manda um anjo libertar Pedro. Chega lá, Pedro está dormindo, ele toca, Pedro acorda, te cinge, te veste. Eu vim aqui te buscar, nem o Pedro acreditou, ele pensava que era um sonho. Quando ele chega lá na rua, que ele olha tudo, acho que o vento frio bateu nele, o anjo desapareceu, ele diz, meu Deus, não era um sonho não. Eu tenho aqui, o negócio aqui é sério. Aí ele sai e vai para a casa da irmã lá, mãe de João Marcos, estava todo mundo em oração, orando por quem? Eles estavam pedindo o quê? Para Deus libertar Pedro. Quando que não, alguém bate lá na porta, ó. Aí sai uma criada lá fora, aí mete a... Quando olha, quem é? Aí ele mete a cara, sou eu, Pedro. Quando ela olhou, sai correndo lá para dentro. Deixou Pedro lá na porta, a porta fechada. É Pedro, é Pedro, é Pedro. O povo está orando para Deus libertar Pedro. Qual é a reação do povo, quem lembra? Não é Pedro não, é um anjo dele. Está vendo como é? Então não sei quantos dias orando para Deus libertar Pedro. No dia que Deus liberta Pedro, diz, não, Pedro não, nem acredita que é o Pedro. Às vezes a gente está orando, não está nem acreditando. Às vezes a gente está pedindo e não está nem acreditando. É verdade ou não? Lembra da história que eu contei, da irmãzinha lá no interior? Que estava tendo a seca, né? E o pastor chamou para orar, para ter chuva. Amanhã de manhã, para todo mundo vir orar, uma campanha aqui de manhã para a gente orar. Nós somos levantados de joelho. Quando Deus mandar a chuva do céu, já chega de bater nas cacerolas e de estar orando para santo, pedindo para santo, para mandar chuva, pedir a Deus. Quando eu de manhã chegou a irmãzinha com guarda-chuva, né? Quase um ano sem chover, ela chega com guarda-chuva. Aí o pastor disse, para que esse guarda-chuva, irmão? Está tudo seco, quase um ano que não chove. Eu disse, pastor, eu não devia morar, não foi para chover. A gente veio orar, não foi para chover? Pois eu já vou sair daqui debaixo de chuva já. Está entendendo?
Ezequias, quando o rei Senaqueribe, isso está até na história, Senaqueribe, o grande imperador da Assíria, cercou Judá, Jerusalém, mandou uma carta para Ezequias e disse: quem é esse teu Deus aí que pensa aí? Lá ele está mentindo para o povo que esse Deus vai te libertar. Manda saber o que eu fiz com as outras nações no mundo aí. Te entrega não para te ver. E Ezequias pegou a cartinha dele, tem nenhum papel aqui que nem diz o caboclo. Ele pegou a cartinha dele, foi caladinho, foi lá para o templo. Se ajoelhou, levantou a cartinha e disse: Senhor, ó aqui ó, tu está vendo? Isso aqui não é contra mim não. Isso aqui é contra ti. Ele está dizendo, olha, dizendo aqui ó, quem é o teu Deus que vai te libertar? Quem é o teu Deus que vai te dar livramento? Diz aí para o teu povo, olha o que eu fiz com as nações. E ele está lá no templo de joelhos chorando e levantando a cartinha. Aí Deus toca no profeta Isaías. Isaías chega lá, imagina ele batendo na porta do templo: chama lá o rei, chama lá o rei. Que foi? Eu trouxe um recadinho para ele. E ele diz: olha, assim te diz o Senhor, vocês não vão soltar uma flecha, nenhuma flecha, não vão levantar nenhuma espada, ninguém vai fazer nada. Eu vou mostrar para ele quem que ele afrontou. A Bíblia diz assim: naquela mesma noite, um anjo, diga comigo, foi nem dois, um anjo desceu do céu e matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Quando ele acordou, estava tudo morto, o rei fugiu. Alguns dias depois os filhos mataram ele. Deus disse: porque afrontou a santidade de Deus. Ele me equiparou a outros, ele me colocou no mesmo patamar dos outros. E agora ele vai aprender quem é o Deus do céu. Tu não te mexe, quem vai pelejar sou eu. E a história conta. Eu li um livro de um cidadão que morreu há pouco tempo, que ele pegou um relato histórico, que esse exército foi destruído pela peste bubônica. E ele diz que houve relatos que saía rato de tudo quanto é buraco, e os soldados nas cabanas, soldados nas suas tendas à porta de Jerusalém. E começou a morder, mijar no povo, não sei o que era. E aí outros dizem que foi a peste bubônica, que dizem que o pia correndo na cabeça caía membro do corpo, o povo morria em pé. Eles dizem que foi a peste bubônica, mas a Bíblia diz que foi o anjo de Deus. Agora para cá tem uma desculpa, não tem? Quando ele mata, quando ele faz, aqui tem uma desculpa. O cara afronta ele, o cara se mete contra ele, aí ele pá! Mas ninguém vê anjo, só vê caindo, só vê o tombo. Um anjo, Quando foram prender Jesus, Pedro arrancou a espada e meteu. Aí Jesus calmou Pedro e disse: Pedro, isso aqui é para se cumprir o que está escrito. Embainha tua espada, acaba com isso. Tu acha que se eu quisesse, eu não rogaria ao Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos? Agora imagina, se um matou 185 mil soldados, imagina 12 legiões. Uma legião tinha em torno de 6 mil soldados. Ele diz: Pedro, mas isso aqui é para se cumprir o que está escrito. Porque o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os meus servos pelejariam. Mas não é. E eu vim para esse momento. Qual foi a desculpa aqui? Vamos acelerar, né? Qual foi a desculpa aqui? Primeira, segunda ou terceira? Qual foi a primeira, segunda ou terceira? Alguém vai entender isso. Agora a quarta. Rápido. Qual foi? 4:10. Moisés continuou teimando. E ele disse o quê? Eu vou ler. Senhor, disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Não diz que ele é gago, diz que ele é pesado de boca e pesado de língua. Mas você já ouviu alguém dizer que ele era gago, né? O que ele está dizendo aqui? Olha, interessante, olha aqui para mim. Ele está dizendo, eu nunca fui eloquente, nem antes e nem depois que tu falaste comigo.
O que ele estava dizendo? O Senhor apareceu para mim aquela aparição sobrenatural na sarça que ardia e se consumia. Manifestou aquele poder. Nem antes e nem depois. Eu sou do mesmo jeito. Em outras palavras, eu não tenho dom nenhum. Eu não tenho dom. Eu não vejo nenhum mundo espiritual. Como é que eu vou fazer tua obra? Felipe está rindo de quê, Felipe? Eu não falo nem mistério. Como eu vou fazer tua obra? Você não fala nem mistério. Não é assim? Mas aí você nem fala direito, Senhor. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Continua. Respondeu-lhe o Senhor. Versículo 11 diz, qual foi? Então eu fiz a boca, muito mais eu te fiz. Se eu estou te chamando, é isso que Deus está dizendo, ó. Se eu estou te chamando e eu te fiz assim, é porque é desse jeito que eu te quero. Se eu te quisesse diferente, eu te faria diferente. É isso que ele está dizendo. Eu fiz a boca, eu te fiz. Eu te escolhi pelo que tu é. É isso, né? Para ser melhor portuguesmente falando aí. Eu te fiz desse jeito. Ah, Senhor, mas eu sou lerdo disso, eu não sei fazer aquilo, eu sou lento naquilo, incapaz, sou tímido, sou não sei o quê, sou não sei o quê. E Deus está dizendo, eu conheço. É com o que tu tem que tu vai fazer a tua obra. A minha obra, aliás. Não tem desculpa. Aí vem, para a gente encerrar, a quinta e última desculpa. 4:13. Olha lá. 4:13. Leiam. Aí ele diz, agora ele mexe em algo perigoso. Ele diz, olha, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim, eu não vou. Continua aí. 14. Ó. É interessante a gente ler só até aí, ó. Então se acendeu a ira do Senhor. Porque de todo Moisés agora está dizendo, eu não vou. Eu não quero. E o que ele vai enfrentar agora? A ira do Senhor. Será que não é a ira do Senhor sobre a nossa vida, muitas vezes, quando a gente não quer fazer a obra de Deus? Ministério não é opção. Nós temos que nos acostumar e tirar um pouco, para a gente compreender Deus, a sua palavra e a vida, que as coisas de Deus não é como se comparar com um sistema democrático, com o governo do povo. O povo tem voz, esculhamba todo mundo, faz o que quer. Aqui é reino de Deus. Deus reina. E Ele nos escolheu para fazer algo. E pode parecer até Deus injusto, como Paulo fala em Romanos 9. Mas Ele é rei. Ele nos chamou para realizar algo. Se a gente não fizer, não acordar, cuidado, irmão. Aí a gente fica nessa consciência do que não, mas eu não quero, isso é injusto, é cheio de argumento. E Ele não olha dessa forma. Ele é Senhor. Há um propósito maior, Ele tem uma escolha na tua vida. E é um privilégio. Mesmo que você não entenda como privilégio, eu falei aqui domingo de manhã, quando ele diz para Paulo, como é que ele diz para Paulo? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Paulo, aí ele traz aquela mente de Paulo, aquela figura do boi, né? Do animal na frente da carroça, do veículo de tração animal. E aí o dono chotando para o boi andar e o boi escoiciando, não querendo ir, o dono pega aquela lança, aquela vara de madeira com a ponta de ferro e taca na traseira dele, tcham, que ele se espanta e vai. Então Jesus estava dizendo, Paulo, cuidado, não rejeita o chamado, não diz não para o que Deus te entregou nas tuas mãos, não cruza teus braços quando Deus mandou tu fazer a obra. Não rejeita o chamado do Senhor, porque é duro essas coisas.
Tu vai pagar um preço maior. Aí, ó, para encerrar, Davi escreve compreendendo essas coisas, ele escreve no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale, que mais? Não temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Aí agora ele está mostrando o outro lado do chamado. Tem um preço? Tem. Tem uma luta? Tem. Tem dores? Tem. Tem dificuldades? Tem calúnia? Barreiras? Incompreensões? Mas também tem consolo de Deus na nossa vida. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Eles me trazem alento. Ó, a vara era para proteção. Mas também quando estava cansado, se apoiava nela, lá no desertão. Você está entendendo? Deus nos chama, mas Jesus diz, o que me chamou, o que me enviou, está comigo. Ele é fiel. Ele está contigo, Moisés. Eu serei contigo. Tem momento de dificuldade? Tem. Agora tem uma coisa. Tu vai experimentar o que esse mundo não experimenta. Eu vou te dar o que esse mundo com seu dinheiro não compra. Com a fama, o sucesso, não compra. Sobre ti vem a minha presença. Sobre ti vem a glória. E ele entendeu que era glorioso servir ao Senhor. E eu tenho entendido isso para a minha vida. A vara e o cajado do Senhor consola de verdade, irmão. Quero compartilhar isso contigo. Eu sei que é luta, eu sei que é dificuldade. Mas eu não sei o que é mais viver fora do propósito de Deus. Fique de pé comigo. É glorioso fazer as coisas de Deus, irmão. Olha, conversando aqui com o capitão, eu disse para ele, ele também compartilhando algumas experiências. Quantas vezes eu fui já ameaçado de morte? Quantas vezes Deus deu livramento para a minha vida? E eu converso com muitos irmãos aqui que me contam histórias cinematográficas, e nenhuma mentirosa, tudo verdadeira. Irmãos aqui que me compartilham coisas tremendas. Me lembra aqui quando o irmão Fernando adoeceu, não foi uma veia? A esposa dele sentiu, não foi? E o médico disse para ela, não foi para você? Não sabe como você não teve um infarto, uma situação pior? Milagre de Deus, ó, Deus cuidando do vaso. E quantos aqui, irmão, tem notícia de gente de repente morre, de repente se acaba, a gente não sabe o que foi. Mas Deus está mostrando para nós tudinho. Alertando, dá um sonho, entrega uma revelação, conduz a gente por outros caminhos. Talvez aqui, todos aqui, estão ouvindo falar de violência só na televisão. E os que trabalham, fora os que trabalham no setor mesmo. Por quê? Porque Deus é até tão bom que Ele nos livra, a gente está vendo só pela televisão. Tem notícia do perigo só pela televisão. Que Deus está nos guardando. Deus está nos abençoando. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Bom, irmão, como diz Asaf, bom para mim é me aproximar de Deus. Para a minha vida o que é bom é eu estar em Deus. Quem anda com Deus não anda como um barco à deriva, pela sorte, no mamãe mandou. Quem anda com Deus anda firme, anda seguro. Tem um salmo que diz que aquele que serve a Deus não tem medo de más notícias. Irmão, vem te trazer aqui, conversa, Deus está no controle de tudo. Deus está no comando da situação. Lá ele diz, porque o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os seus profetas. Deus revela tudo. Até um celular lá em casa, eu digo isso para a glória de Deus, vai dar defeito. Deus deu um sonho para minha mulher. Meu celular ia dar um problema. Ela disse, eu não te falei? Quando deu problema, eu não te disse? Até um celular. Um dia eu amanheci, eu acordei com um sonho que eu vinha de moto e a moto caía. Faltava gasolina. E eu estava na reserva dizendo que ia abastecer lá quando eu voltasse do serviço. E Deus disse, olha, vai faltar gasolina. E eu peguei e botei gasolina logo, que eu não sou besta. Entendeu? Essas coisinhas, irmão, talvez alguém aqui não experimente essas coisas, mas pode ter certeza que quanto mais você
se aproximar do Senhor, mais detalhes Ele te dá da tua vida. Vai acontecer qualquer coisinha, Deus vai te dar um sonho. Irmão, vai passando uma pessoa, irmão, eu não sei porque eu tive um sonho com você. Irmão, eu estava aqui orando, tive uma visão com você. Os que vão no mundo espiritual de vez me compartilham. Pastor, eu vi um irmão lá no acidente. Pastor, eu vi lá um irmão. Eu digo, ora irmão, ora irmão, ora irmão. É Deus dando livramento, é Deus quebrando. É Deus, a pessoa nem sabe, por isso que às vezes não é nem grato. Porque dá tudo certo. Anda na rua, não acontece nada. Dá até vontade de a gente orar assim, pegar umas 2 lapadas para ele orar mais antes de sair de casa. Mas não vou orar assim não. Porque quem anda com Deus, olha irmão, quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com essa pessoa. Quanto mais Ele diz, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Ele é fiel. Fiel é o que prometeu. E Ele cuida. Ele é Deus de detalhes. Você quer ver você, sua casa, sua família está bem cuidado? Te aproxima desse Deus que conhece tudo, sabe o futuro, conta. O profeta Isaías diz que ele fala do futuro como se fosse passado. Ele fala de coisas lá na frente como se já tivesse acontecido naturalmente. Já viu tu contando uma história? Rapaz, ontem eu fui lá na casa de fulano, visitei ele e tal. Anteontem eu fui lá no hospital, né? Conta assim com detalhe, né? Naturalmente, né? Mas do que passou, ele conta tudinho. Jesus olhou para os apóstolos e disse, olha, vocês vão aqui nessa aldeia aqui na frente, lá vai ter um jumentinho amarrado, vocês vão lá. E aí quando você estiver desamarrando, o dono vai vir, porque é isso aí. Ele disse, não, o mestre mandou pedir, de ir lá para ele, sem nada ter acontecido. Aí eles foram, tá bom, nós chegamos lá, quando eles estão desamarrando o jumentinho, o dono chega. Que é isso? O mestre mandou, que é para levar para ele. Deu tudo certinho, Senhor, do jeito que nós fizemos. O profeta Samuel diz, Saúl, tu vai andando, tu vai encontrar 2 cabras levando umas cabritas, outro levando uns cantas, não sei o que, tu vai lá mais para frente, vem, e puxa, encolhe, salta não sei por onde, vai não sei por onde. Aí Saúl saiu. E acontecendo exatamente do jeito que ele dizia. Foi passando, uma vez Deus acabou com um cabrito, outro não sei com que, outro não sei com que eu não me lembro mais. Ele fala do futuro como se fosse. E outro dia eu disse assim, tem um ministério na Bíblia lindo. Senhor, eu disse, eu quero isso aí. Eliseu defendia a nação. O rei da Síria fazia planos no seu leito, na sua cama, de como derrotar Israel. Deus revelava para ele aqui em Israel e ele ia e contava para o rei. Eu digo, eu quero isso, Senhor, para a nossa vida. Os inimigos estiverem traçando planos contra São Luís, contra o Maranhão, os bandidos, as gangues, facções. Eu quero que o Senhor me revele essas coisas. Revele para nós na igreja. Que eu vou lá no chefão lá e vou dizer para os comandantes. Vou dizer por daqui, os daqui vão lá. Olha, vai ter isso assim, ó. Vai ter uma rebelião, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. Eu creio nessas coisas aí, irmão. E Deus está dizendo que vai nos levar no espiritual, numa forma que vai sacudir essa cidade. E eu faço é crer, que nem de Joana. Eu faço é crer. A minha vida está na mão do Senhor. E a tua? Tu vai entregar, hoje de manhã foi falado do evangelho aqui. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais... Mas te desencanta dessas coisas da terra. Foca o teu Deus. Foca o teu ministério. Pega o teu cajado. Fecha teus olhos. Pega pela fé o teu cajado. Diga, eu não vou mais viver fugindo, Senhor. Eu vou assumir o que o Senhor tem para mim. Eu vou assumir o teu chamado, o teu propósito para mim. Eu vou estar olhando para coisinha, situaçõezinha, picuinha, eu vou nada. Eu vou olhar para algo muito maior que está aí pela frente. Como Paulo diz, uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que vão ficando para trás, e vou prosseguindo para as que estão diante de mim, porque há um prêmio, há uma recompensa, há um chamado lá na frente. E eu vou te dizer que tem muitos que não creem mais, muitos que não acreditam mais, mas eu ainda creio nisso. Eu ainda creio nisso. Eu ainda creio nisso. Eu ainda creio. Você crê ainda? Eu ainda creio. O tempo vai passando, né? Muitos vão desistindo, se entristecendo,
Mas eu continuo crendo no chamado de Deus para a minha vida, para a vida dessa igreja, para a vida desse ministério. Eu continuo crendo, e é crendo que é coisa grande. Agora eu estava orando, Deus deu uma visão para o irmão, que ele via caravana chegando aqui de ônibus, vans do interior, com doentes, gente possessa, para vir ser curada aqui nessa igreja. Eu creio nessas coisas. E Deus não vai usar aqui, não é o Valdomiro Santiago não, que ele é da Mundial, que ele é Mundial. Ele vai usar aqui a nossa vida, para orar por essas pessoas, elas saem daqui curadas. É a minha e a tua vida. Somos nós os instrumentos escolhidos de Deus. Um dia nós éramos 3, 4. Hoje nós já somos em torno de 100, contando mulheres, crianças, tudo. Mas daqui um dia nós seremos 1.000, 2.000, 3.000 e olha lá. Porque Deus tem propósito com a gente. Porque nós temos compromisso com a sua palavra. Amém? Pega na mão do teu irmão. Olha para ele, tu está me olhando aqui? Tu vai sentir saudade de mim. Diga, mas não é porque eu vou sair daqui dessa igreja não. Diga, é porque eu vou andar pelas nações. Olhe para cá. Olhe para cá. A Maíra é Maíra, né? De Santa. Ela veio domingo passado à noite aqui. Ela teve uma visão, quando chegou ela disse, pastor, eu tive uma visão, manda o áudio. Tudo bem. Cheguei em casa, ela me mandou o áudio. Ela via, na hora que a Michelle orava aqui, uma bandeira enorme do Brasil aqui. E os jovens vindo para cá, para o altar. E ela via eu e a Francine entregando mochila para os jovens. Mochila, botando nas costas. Os jovens botavam a mochila nas costas e saía. E eles iam para as nações. Brasil e exterior. E muitos voltavam trazendo doentes, enfermos, para serem curados aqui. Mas ela via pessoas mortas e via uma prateleira, não sei onde era, com brinquedos. Nós entendemos que tinha alguns que ainda estão mortos, ainda não acordaram. E tem outros brincando. Mas já tem gente acordada recebendo mochila. Já tem gente acordada botando a mochila nas costas e já dizendo, me autoriza, Deus, me autoriza, que eu já quero sair. Mas é sair para fazer a obra. Sair para ganhar almas para Jesus, como disse ali o irmão. Sair para conquistar o mundo para Cristo. E Deus vai cuidar da tua vida. Deus vai cuidar dos teus. Ele diz, busca o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Te ocupa no reino, te ocupa na obra, te ocupa em Deus, te ocupa no teu chamado. E Ele vai cuidando de tudo que diz respeito à tua vida, para que não haja preocupações na tua vida com relação às coisas daqui. Para tua mente estar focada só nas coisas de lá. Eu creio nisso aí tudinho. Deus prometeu um prédio de canto. Nós estamos aqui hoje. E a gente tem dificuldade até de alugar um ponto. Deus tem prometido tanta coisa, já tem cumprido algumas para mostrar para nós. E agora está falando de coisas grandes. Eu digo que nem Davi. Nós não somos dignos disso. Mas é Ele que quer dar. Não vou brigar com Ele. Eu faço é dizer que eu tomo é posse. Eu faço é crer. Eu quero essas coisas. Diga, uma coisa eu faço. É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus na minha vida, que veio por Cristo Jesus. Diga, eu tenho uma grande obra, eu tenho um grande chamado, e eu não vou desistir. Diga, eu tomo posse desse cajado, Senhor. Diga, eu pego esse cajado de novo. Eu não vou viver fugindo de cobra. Eu vou dar cacetada em cobra. Diga, eu vou arrebentar esse cajado na cara do cão. Diga, eu vou pegar esse cajado e vou pelas nações. Eu vou conquistar o mundo para Cristo. Diga, eu e minha família será abençoada, seremos abençoados nessa terra. E eu fui chamado para ser abençoado. Amém? Você crê nisso aí? Fecha teus olhos e peça alguma coisa para Deus aí. Peça coisa grande em Deus. Não vai me pedir carro agora não. O Senhor está dizendo assim, viu? Diga, eu quero, Senhor. Diga aí alguma coisa, um dom. Eu quero ser usado dessa forma. Eu recebi um dom de Deus. No dia que alguém disse isso para mim, eu pedi e recebi. Diga, Senhor, eu quero esse dom. Eu quero um dom hoje.
quero um dom espiritual. Eu quero algo mais de Deus, mais profundo. Diga. Eu quero ser mais usado, mais usada. Eu quero mais de ti. Moisés disse: Senhor, nem antes e nem depois do Senhor aparecer para mim aconteceu nada. Mas ele aceitou o chamado. E Deus levou ele para uma vida sobrenatural. É difícil ver um homem que andou no sobrenatural como Moisés. Simplesmente porque ele aceitou o chamado. Não jogou o cajado fora. Não deixa o vento te jogar fora dos planos de Deus. Não deixa a tempestade te deslocar do propósito. Não deixa a enchente entulhar tua vida de coisa ruim, de pensamentos ruins, de sentimentos ruins. Não deixa. Assuma em Cristo e Ele vai te visitar. Tua carne curando o teu corpo físico e espiritual. Ele vai te preparar psicologicamente, vai te preparar espiritualmente, ministerialmente. Ele vai te dar tudo o que é necessário para realizar o ministério. Se nós segurarmos esse cajado com compromisso de viver para Deus e fazer tudo o que vier à nossa mão. Pai, eu quero te apresentar teu povo, tua igreja, teus filhos. Ajuda, Pai. Ajuda teus filhos. Ajuda teu povo. Dá força. Traz algo interior, Senhor, queimando dentro de nós. Queima mais forte. Sinta aí, eu quero profetizar o fogo de Deus na tua vida. Eu quero declarar um fogo vindo na tua mente, no teu coração. Algo de Deus te transformando de dentro. Seja cheio do Espírito. Seja cheio desse fogo. Seja cheio desse zelo, dessa diligência, desse ardor, desse desejo. Declare essa noite, diga: Senhor, minha vida é tua, tudo é teu, tudo que eu tenho é teu, meus projetos, meus planos, minha família te pertence. Diga para Deus: faz o que o Senhor quiser, mas não deixa eu me perder, não deixa eu sair do teu propósito, do teu caminho, não deixa nada me enganar, não deixa nada me tirar da tua direção. Quero declarar a bênção do Senhor sobre todos, Pai, sobre toda a tua igreja. Agora sai do teu lugar e abraça teu irmão aí, em nome de Jesus. Abraça pelo menos 15 pessoas, 15. E diga: não solta teu cajado, não abandona o teu chamado. Diga para essa pessoa. Diga. Sai do teu lugar, vai aonde você nunca mais abraçou. Vai lá e diz: Deus nos chamou. Quem chamou a gente foi o Senhor. Diga: quem me chamou foi o Senhor. Diga pro teu irmão: quem te chamou foi o Senhor. Tu tem um chamado de Deus na tua vida. Tem um chamado de Deus. Diga: não solta teu cajado. Não solta teu cajado. Não abandona o chamado de Deus. Não solta teu cajado. Nós esperaremos o nosso tempo. Abraça teu irmão, dá um abraço nele forte. Em nome de Jesus. E diga: você vai para casa, mas vai abençoado, levando teu cajado. Diga: você vai para casa agora.